Olá, sou o Lucas Andrade, irei conduzir o seu tempo durante este curso. É isso, sou o curador do seu tempo. É uma brincadeira que faço com os meus alunos, que essa é a função do professor. Então, farei isso com você. Trarei o máximo de conteúdo no menor tempo possível. Para isso, eu preciso de algumas diretrizes. A primeira é desligar o celular e não abrir muitas janelas. Desligar o celular, não abrir janelas e seguir a sequência das aulas. Não pule as aulas. As aulas foram pensadas para levar a um caminho. É isso que nós vamos fazer. Primeiro eu vou te dar uma noção geral da carreira, depois eu vou te falar de detalhes, vantagens, desvantagens, estrutura, salário, a remuneração, a estrutura da carreira, a estrutura da instituição e por fim eu vou lhe dar um passo a passo para você seguir já, não perder tempo e conseguir, mesmo quebrando todos os mitos. Lucas, eu não tenho mestrado. Lucas, eu não tenho quem me indica. Lucas, eu não tenho nada disso. Não se preocupe. Então vem cá, vamos começar, já estamos apresentados, o jogo é rápido, vem para minha tela. Esse é o nosso curso Professor Universitário. Meu nome é Lucas Andrade e essa aqui é a minha rede social, @professor.lucas.andrade. Essa será a nossa principal ferramenta de comunicação. Se você quiser conversar comigo, você envia um direct aqui. Eu às vezes demoro um pouquinho para responder, mas eu respondo pessoalmente, um a um, que envia ali, tá bom? Vem cá, deixa eu fazer uma apresentação para você. Então, eu sou o professor Lucas Andrade, essa é a minha rede social. Depois eu vou explicar o porquê deste momento digital, o que está acontecendo com a carreira de professor. Ao final tem um bônus aí para você. Tá? E esse aqui é o programa Direito na Escola. É um programa que eu fundei aqui em Minas Gerais. A gente está conseguindo, já aprovamos leis em diversas cidades, colocar a matéria de Direito como obrigatória na educação básica. E foi aí que começou a minha relação com professores novatos. Quando eu comecei esse programa, eu já era professor de Direito. Como eu disse, sou professor há 10 anos. Então, comecei a receber voluntários novatos que nunca tinham dado aula na vida. E comecei a treiná-los por meio de cursos livres que futuramente virou uma pós-graduação. Já tivemos várias turmas de pós-graduação em docência. Docência para formar professores de direito, basicamente. Tá bom? Então comecei hoje em coordenação de curso. Então eu tenho professores experientes, eu dou aula no melhor cursinho aqui do meu estado, aqui em Minas Gerais. E sou coordenador lá, então tem os melhores professores que eu convivo ali, às vezes tenho que coordená-los, escolher quem entra, quem não entra. E também, ao mesmo tempo, com o programa social, eu recebo professores novatos. Então, consegui perceber quem é o novato, quem é o experiente, por que quem ganha tanto. Tudo tem um porquê. Tá? Eu vou quebrar todos os mitos que você tem. O quem indica, o precisa de um pai assim, não tem nada disso. A minha própria história eu não tive. Não, meu pai não é advogado, não é professor de direito, não tive ninguém para me indicar. Foi tudo com o trabalho. Tá? Eu vou contar isso um pouco mais ao longo do tempo. Mas surgiu então o Direito na Escola e a partir disso eu criei a Academia Brasileira de Docência, que é um espaço que respeita este momento da carreira de professor. Lucas, qual é o momento? É um momento que as instituições de ensino elas estão se internacionalizando ou sendo vendidas para grupos internacionais. Isso afeta a relação de trabalho. Isso também, o que mais afeta? A entrada do digital, ela afetou completamente a carreira do professor. Tanto é que você está tendo uma aula comigo aqui online, não é isso? Então mudou completamente. E a Academia Brasileira de Docência ela veio para trazer essa nova visão, para acompanhar, para preparar os professores que querem entrar no mercado e também os que já estão, não é? Como um grupo, um coletivo, um espaço de convivência. E é isso, é este o nosso objetivo. Deixa eu só contar um pouco da minha história aqui em um segundo. Eu, como disse, sou professor há 10 anos, me formei, hoje eu tenho pós-graduação formado em Direito, tenho pós-graduação em Direito Civil e Processo Civil, tenho mestrado também em Direito e hoje curso Pedagogia aqui na Universidade Federal de Minas Gerais, no meu estado. Estou no início do curso, exatamente para relacionar mais com a educação. Como trabalho tanto com formação de professores e trabalho com um programa que tomou uma dimensão enorme, hoje são mais de 3.000 voluntários em 50 cidades. Esse programa hoje aqui em Minas Gerais é executado em parceria com a Ordem dos Advogados. É um programa de grande dimensão. Então, para levar a sério isso, eu estou migrando para a educação. Então tem tudo a ver com o nosso papo. Eu espero que você aproveite este encontro e deixa eu te mostrar um pouco mais
como será o nosso curso. Eu tenho uma motivação pessoal, ela é transformar a vida. Você pode falar, ai Lucas, que papo clichê. Não, não é, porque a educação ela transformou a minha. Eu fui um cara que não era o melhor aluno da faculdade, não tinha família rica, não tinha nada disso. Por várias vezes eu cheguei a desistir da carreira, inclusive eu desisti do direito. Assim que eu me formei, eu abandonei o curso, fiquei 2 anos viajando pelo mundo aí, viajei vários países, mas com problemas, não era aquela, ai, os 2 anos sabáticos. Não, foi uma fuga, vamos dizer assim. E a educação mudou a minha vida completamente. Hoje eu tenho uma vida muito digna, graças à educação, e tenho conseguido transformar tanto a vida de colegas quanto de alunos que a gente encontra na escola, falando de assuntos como droga, como vive em sociedade, que tanto precisa, né? A sociedade, se você é do direito, você entende isso completamente, como essa ciência pode contribuir. Então eu quero fazer isso. E um momento urgente na advocacia no digital. Este momento ele é urgentíssimo. O professor, existem 2 tipos de professores que eu tenho cruzado muito. O primeiro é o que não consegue entrar no mercado de trabalho. E o segundo é o que está perdendo lugar no mercado de trabalho. E sabe o que eles têm em comum? O que não consegue entrar e o que está perdendo? Não dominam a tecnologia. É simples assim. Ai, Lucas, mas eu não acho que a tecnologia não é opcional, tá? Não é opcional. Ela já chegou. Você está assistindo um vídeo. Então, acredite em mim, ao longo do curso eu vou trazer mais visão sobre isso. E eu tive 10 vezes mais aumento de clientes com a carreira de professor. Sim, você consegue acumular a carreira de professor, essa é uma das grandes vantagens dela, com várias outras, até mesmo com funcionário público. E aí aconteceu um efeito que era o que eu não queria. Eu cheguei a advogar, eu queria ficar livre da advocacia, não pegava mais processos, e quanto mais palestra, quanto mais aula, quanto mais contratos eu tinha, já lecionei aqui nas maiores instituições, leciono aqui na PUC Minas, já lecionei nas outras instituições privadas que temos aqui e hoje coordeno um dos maiores cursinhos. Sou um dos coordenadores. Aconteceu o efeito inverso, começaram a chegar clientes de advocacia para mim. Aí comecei a delegar por meio de parcerias, essa é uma história, mas às vezes não é o que você está pensando, mas é o que acontece. Então sim, tem como, nós estamos falando de vida, estamos falando de carreira, então eu levo muito a sério e a remuneração ela está dentro disso. A pessoa precisa de ganhar, precisa de ter uma vida boa para conseguir alcançar os seus resultados e contribuir, né, para que veio ao mundo. Quais são as vantagens da carreira de professor? Vem comigo, preste muita atenção. Vou falar um jogo muito aberto para você, tá? Eu aqui vou rasgar o verbo, como eu disse, minha função para você agora é rasgar mitos, vamos destruir todos. Uma das vantagens é opções de turno de trabalho. Você pode trabalhar manhã, tarde e noite, isso depende da instituição. A maioria da demanda, pelo menos para mim, é à noite e agora aos sábados. Noite e sábados meus são praticamente comprometidas. E uma outra vantagem que está surgindo agora é o digital, né? Que uma vez que você tem cursos à venda, e eu tenho, você continua recebendo por ele ali, vai pingando, toda hora aparece alguma coisinha, é bem interessante. Então, tá aí, opções de turno, você tem uma liberdade incrível. Posso morar nos Estados Unidos, na Europa, como já morei, e vender cursos de lá. E normalmente, gravo lá, vendo aqui, tá aqui no Brasil, se for o caso. Possibilidade de acumulação de carreiras, essa é uma vantagem excelente, até mesmo se você pensa em fazer concurso. A única carreira, porque eu sei que pode acumular com cargo de polícia, de juiz, é de professor. Mas nenhuma outra pode fazer. Não lembro de nenhuma, senão você comenta para mim para me lembrar. Eu não sei de nenhuma, só a carreira de professor. E quanto mais idade, melhor. Nós que vamos passando aí, como já passei dos 35, às vezes 40, 50, eu vejo pessoas muito preocupadas, meus colegas, né? Normalmente essa faixa etária, um pouco mais velho professor. Não, você não acha tantos professores novos, estão começando a surgir agora isso. Eles ficam preocupados com a idade. E a carreira de professor, a gente brinca, né? Quanto mais cabelo branco, mais valor. É o contrário das outras. Então, não sei qual idade você tem, mas é muito interessante. E o segundo é a relevância da carreira. Sim, ela é muito relevante. Para tocar um papo muito aberto, onde que você vai, que você fala que é professor, você é bem tratado. Até mesmo em uma revista policial, já aconteceu uma vez. Pararam o meu carro, foram falar alguma coisa. Ah, sim, professor, não quis ver meu documentário, professor, pois não me chamaram só de professor. Existe um tratamento diferenciado, essa é a relevância, o pessoal, né? Mas não estou falando só de ego e de vaidade, tem uma segunda relevância nisso aqui, que é a relevância de alcançar vidas. Sim, as suas ideias elas passam a ter muita força, elas proliferam, propagam com muita velocidade. O que você pensa, você consegue distribuir em escala. Então isso é muito interessante quando você vê
começa a dar sentido à vida, pelo menos a minha deu muito sentido. Eu que andei perdido pela vida, para mim foi muito interessante. Então essas são as vantagens. Lucas, é só vantagem? Não. Nós temos desvantagens. Vai seguindo aqui comigo. Primeiro, trabalho fim de semana. Como eu disse, os meus sábados são todos comprometidos. Então, não tem aquela peladinha de sábado, não tem aquilo, não sei como é que você vive. Mas para mim é bom. Eu sou um cara que gosta de trabalhar, não é um problema. Atualização constante, sim. Por que eu coloquei um asterisco nesse tópico aqui? Porque atualização constante é um benefício. No meu caso, eu acho um benefício, porque eu sou pago para estudar. Eu adoro isso. No começo era um peso muito alto, você ter que estudar o conteúdo, porque eu não tinha nenhum conteúdo. Então eu tinha que dar uma aula, eu tinha que preparar aquilo tudo. Depois, com o tempo de carreira, isso fica mais leve. Você só atualizar é melhor do que ter que preparar. Mas são os ossos do ofício e hoje eu vejo isso como uma vantagem. Na sala de aula, quem mais aprende sou eu. E eu estou recebendo para isso. Então é uma enorme vantagem. Formalidades institucionais. Isso para mim é uma desvantagem. Eu era um cara muito informal. Hoje eu cumpro a risca e é uma das dicas que eu vou dar para você que está começando ou que vai começar nessa carreira. Lançar os diários certinho, corrigir as provas. Isso com o tempo vira um peso, frequência de reuniões, isso com o tempo vira um peso. Para mim, se você não liga para isso, tudo bem, mas para mim era um peso ficar indo, porque fala, é só lançar umas provinhas, não é, depende de tanto aula que você dá, elaborar, corrigir, tem o extra classe ali que é pesado. Eu vou colocar como uma desvantagem. Tentativas de desvalorização da carreira. Sim, a nossa classe ela tem sentido um pouco isso bater a porta. Não como a advocacia, né? A advocacia eles estão conseguindo acabar com ela. O professor ainda é diferente, ele está jogando em outro nível, mas já estão começando a bater a porta as mesmas tentativas. Vem cá, quero te passar aqui o cronograma do curso. Fique bem atento comigo e, como eu disse, não pule as aulas. Primeiro, é isso aqui, eu estou te dando um passo a passo rápido e ao final eu vou te dar o bônus numerado. Faça número 1, faça número 2, faça número 3 e você conseguirá algum resultado. É o que eu desejo e tem provas aqui. Eu tenho dezenas de pessoas que eu formo como professores. Então, vou te dar um passo a passo, vou construir com você e ao final vou te dar numeradinho. O segundo passo é como conseguir o cargo tradicionalmente, é a aula 2. Conseguir tradicionalmente. Modelo antigo, fazer um currículo Lattes, vou te explicar tudo o que é isso, onde postar, onde encontrar a instituição, vou te dar um site onde você vai achar todas da sua cidade, como chegar à pessoa responsável por isso, quem é a pessoa, como chegar a ela, vou te ensinar um método antigo, tá bom? Por que antigo? Porque existe um novo e eu vou te passar aqui. Vou te explicar tudo sobre a estruturação e remuneração da carreira, tudo. Quanto ganha, como faz, qual é a hierarquia. Vou te explicar sobre a estrutura das instituições de ensino superior, quais são as nomenclaturas, os tipos de curso que tem, qual é o perfil para cada cargo, para você também se identificar. Eu, por exemplo, não sou muito acadêmico, então, Lucas, eu não gosto de escrever. Eu também não, embora eu tenha livros publicados, uma hora você vai ter que fazer. Mas existem caminhos possíveis, tá? Não se feche não. E vou te dar dois bônus incríveis. O primeiro é como conseguir o cargo mesmo sem mestrado. Aí sim é como conseguir o cargo de um jeito moderno. É o que funciona. O antigo para mim não funciona mais, mas eu vou te ensinar os dois para você entender o que aconteceu com o mercado. E o segundo é um passo a passo para começar já. É o que eu falei. Olha aqui, os dois tópicos. Primeiro é um passo a passo, eu vou construir ele com você. Ao final eu vou te dar numeradinho. 5 passos para você fazer já, tá bom? Veja só. Anote e compartilhe. Toda hora, todas as aulas eu vou passar por esta tela amarela. Quando você vê isso, você que quiser, eu vou dar um bônus muito especial. Daqui a pouco eu vou comentar com ele, eu vou ganhar um vídeo especial, mas muito especial mesmo. É um bônus que vale mais do que tudo que você poderia ter pago. Toda vez que aparecer essa tela amarela, você vai anotar os tópicos que eu fizer e quem me enviar tudo isso pelo Instagram é um jeito de eu conhecer os alunos do curso. Não cada um a tópico, senão não consigo ficar respondendo. Você assiste o curso inteiro anotando as respostas. Depois você me mandar todas juntas para eu ver o seu perfil. Tá? E dialogando, você vai entender que tipo de pergunta é. Coisas muito leves, assim. O que você acha? Qual é a sua fase da carreira? O que você já fez? Coisas bobas. E aí sim, se você cumprir isso, eu entender que você foi um aluno real do curso, fez todas as aulas, me mandou, eu vou te dar um bônus extraordinário. Nada que você pode imaginar é melhor. Veja só. Bônus prêmio. E essa é a primeira pergunta que eu vou fazer é: qual fase da carreira você está? Anota aí no papelzinho ou num bloco de notas digital ou no seu Evernote. Coloca aí qual fase da carreira você está. Você já é professor? Está dando algumas aulas? Era professor, perdeu o mercado? Ou nunca deu palestra nenhuma? Anota para mim, tá? E programe sua mente. Toda aula eu termino dessa maneira. Se o seu coração acender, acredite.
porque eu não acreditava de jeito nenhum. Mas isso foi muito possível para mim, aconteceu de um jeito inesperado. Eu sempre quis ser professor, mas eu via com distância, eu falava, não era para mim. Quando eu vi, eu vivo disso e graças a Deus com uma prosperidade, uma dignidade interessante. Então, acredite, se seu coração acender, pode ser sim para você, tá bom? Esse mercado não é o que parece. Vamos para a próxima aula. Tem bom proveito deste curso. Lucas Andrade, curador do seu tempo hoje. Hoje eu quero te falar como conseguir o cargo tradicionalmente. Aquela historinha de bater a porta da faculdade. Algumas pessoas conseguem assim, mas esse mercado ele está se fechando. A gente fala, esse mercado é fechado. É porque está fazendo do jeito errado, tá? Então venha para minha tela. Vamos lá. Primeira coisa, quero falar sobre qual disciplina ensinar. Essa é uma pergunta que todo mundo faz, né? Isso é um mito. Sabe por que acontece hoje na faculdade? O meu mestrado ele foi em Direito Ambiental, eu já lecionei Direito Civil, Constitucional, Consumidor, Ambiental, tanto em pós, quanto em graduação, quanto em todos os lugares. Isso, na verdade, passa a ser até uma dificuldade. Na primeira faculdade, no meu primeiro semestre, eu comecei com o curso de Civil, passaram 2 semanas, acho que o professor de Constitucional saiu, a coordenadora veio e falou, você pega essa Constitucional? Mas já veio com a cara tipo assim, você pega essa Constitucional. Eu falei, pego? E eu pensei, nossa, ainda vou ganhar mais. Na hora ainda pensei isso. Isso com o tempo começa a ser chato, você sair da matéria, porque é arriscado. Né? Eu gosto de dar aula num nível muito alto. E quando você pega a matéria que não é a sua, você pode se queimar. Mas também tem que ter uma dose aqui de como falar não para a coordenação. Por que eles fazem isso? Tá, já estou te contando uma primeira dor, falei que o papo ia ser aberto. Por que eles fazem isso? O que você acha que é melhor? Eles contratarem um professor CLT para dar aula de civil, mais um de constitucional, ou ele ter um professor só que faça as 2 funções? Essa aqui é a alternativa que eles escolhem, já vou responder para você. A maioria esmagadora das instituições fazem isso aqui. A maioria, quando eu digo praticamente todas que eu ensinei, praticamente, tem 2 que não, mas a maioria sim. Tá? Então isso é um mito, não tem essa de qual é a disciplina mais fácil para entrar, Lucas, é uma pergunta que eu recebo para aluno. Lucas, eu estou querendo escolher uma matéria, qual que é mais assim que tem mais demanda? Não tem isso, escolhe a que você gosta e se você for bom nela, sempre vai ter abertura, assim, nossa, esse mercado nunca acaba, principalmente se você for professor de direito, cara, não para de formar gente, é aquela história. Todo mundo fala assim, nossa, tá abrindo muita faculdade de direito, que absurdo, eu falo, que maravilhoso. Enquanto é ruim para os advogados, para o professor isso é ótimo, não tem nada de ruim. Tá? Depende de como você enxerga, de onde você está no mercado. Como localizar a instituição de ensino superior? Você vai digitar esse site aqui, que é o emec.mec.br e vai poder acessá-lo. Então tá aqui, você vai entrar nesse site emec, tá? emec.mec.gov.br, você vai cair aqui nessa página, às vezes você precisa de liberar o plugin, tá? Agora você vai clicar aqui no seu estado, vamos aqui no meu, Minas Gerais. Vamos clicar em Minas Gerais, vou localizar aqui, você está na página principal do site, eu vou localizar aqui o curso de Direito. É um curso que tem muita faculdade por aí, muita mesmo. O que para o professor, como eu disse, é ótimo. Tá aqui, ó. Curso de... Passei um pouquinho aqui, desculpem. Vamos lá. Curso de Direito, vou colocar a minha cidade, que é a cidade de Belo Horizonte. E aí você tem aqui todas as instituições de ensino que têm o curso de Direito na cidade. São 33 aqui em Belo Horizonte, tá bom? É muita faculdade, né? Se você for pensar. E aí você tem que entender que aqui são vários professores em cada uma dessas faculdades. Vamos colocar essa aqui, coloquei aleatório. UNA é uma das faculdades. Essa é a primeira dica para você aí, incrível. Aqui você vai ver detalhes, ato regulatório, graduação, especialização, várias informações sobre o curso. Quem é a mantenedora, tá bom? Quem é o representante legal dela, nome da instituição, endereço, telefone. Você tem aqui também nome do reitor, do dirigente principal. E aí você consegue aqui ter vários dados sobre isso, tá? Aqui endereço, você tem os campos aqui, né, onde vai encontrá-la. Tá aqui, ato regulatório, você pode ir passando por ele. Deixa eu vir aqui em graduação para te mostrar um pouco mais sobre isso. Então, tá aqui, né? Vamos nos manter aqui nos detalhes da instituição. Então você vai encontrar, você pode localizar a instituição e ir lá procurar. Daqui a pouco eu te explico procurar quem. Essa é a grande
sacada, né, que eu vou trazer aqui para você. Localizar estudante sim, então já te dei muito, você consegue localizar, tá? E aí você pode fazer o caminho tradicional, que é pegar o site, você já encontrou lá, e enviar um currículo. Isso seria o normal, o que a maioria das pessoas fazem. Vou te dar outras dicas. Quais épocas do ano melhor para fazer isso? Maio e junho e outubro e novembro. Por quê? As aulas começam em 2 semestres. Lembre-se que o curso de faculdade, são 2 momentos, né? São 2 períodos por ano. Então, agosto começa a aula e fevereiro começa a aula. Fora dessa época, os coordenadores estão muito lotados. Então, se você conseguir contactá-los nesse momento, e é o momento da contratação, é aqui que eles estão decidindo quem serão seus professores, enfim, é a melhor hora. Então, mês de maio, junho, outubro e novembro, tá? Eles têm uma carga horária para poder receber as pessoas. E é bom, quando são procurados por bons profissionais, eles recebem com bons olhos, tá? Agora, quando chegar a gente muito aleatória, sem preparação, é o que eu vou te preparar hoje aqui, aí não é bom não, porque fica enchendo, eu recebo currículo todos os dias, um monte, currículos iguais, tá muito complicado. Vou te explicar como sair disso. Como conseguir então o cargo? Da maneira tradicional. Primeiro, conhecer a instituição. Tá? Já chegou gente aqui querendo dar aula na instituição que só tinha à noite, e o cara trabalhava à noite, então tipo, o cara não teve sequer o trabalho de olhar isso. Tá? Então você verifique horários, conhecer o coordenador. Não é fazer amizadezinha, churrasquinho, não é esse papo não. É saber quem é, conhecer o perfil dele, busca o LinkedIn, as redes sociais. Hoje a maioria dos profissionais bons usa isso. Os que não estão usando, sim, estão desatualizados. Não quer dizer que são ruins, maus profissionais, mas estão desatualizados. Os melhores estão nesse jogo aí já, pode procurar que você vai achar. Então não tenta pular também o coordenador. Eu só conheço a reitora, eu vou lá na reitora. Não, quem decide isso é o coordenador. Tá? Então, eu aqui escolho os meus professores que vão trabalhar comigo. Simples assim, não adianta o reitor vir, pode até me sugerir, mas eu vou até preferir o que eu já sei. Tá? Tipo de currículo. Lattes, você vai lá nesse site aqui e faz o seu currículo. Não é aquele currículo Vita ou Vitae que você manda mais por aí. Você precisa de preencher o currículo acadêmico, né, que eu chamaria que isso aqui, que é o Lattes. Nesse site aqui você consegue preenchê-lo. Não vou entrar nisso porque seria uma outra aula, tá? Forma de contratação. Normalmente CLT. Mas já vi pós-graduações aí que não faz contrato nenhum, já vi umas que faz contrato de PJ, ou seja, pessoa jurídica, mas o normal é que seja o regime seletista. Como que funciona a entrevista de aula? Chega um momento que essa entrevista ela acontece. Tá? Eles chamam isso de concurso, mesmo a faculdade privada. Eles falam, vamos fazer um concursinho. Nada mais é do que uma prova inscrita, boba, uma questão sobre a matéria ali, tá previamente avisada, e uma entrevista de aula. Aí você vai, como vai ser essa entrevista? Pode ser mais de uma, às vezes você vai conversar com o coordenador, depois com uma banca, pode ser sim, ou vai conversar com o RH. Nesta banca costumam estar lá coordenador, RH, diretor, ou alguém do administrativo, ou alguém da coordenação. Costumam ser 3 pessoas. Pode ser variável, não tem problema, é a instituição que decide, é ela que está contratando. Tá? E essa é a última que acontece. A última do processo seletivo que eu me refiro. Normalmente é a última, entrevista de aula. Você recebe o tema antes e você vai dar uma aula ali de aproximadamente 20 minutos. É o mais comum. Pode variar? Pode. É a instituição que decide. Ela é a dona da instituição, né? Ela escolhe como faz. Diferente da universidade pública, daqui a pouco eu vou chegar. Tem outras regras. Avalia-se o quê? O seu currículo lá, ele vai olhar quem é você. Você fala, estou querendo dar umas aulas na faculdade. Pensa você comigo com honestidade. Eu, como coordenador, vou contratar um cara que nunca deu uma aula na vida, mesmo que tenha mestrado, já várias vezes eu recuso mestre, aqui todos os dias eu recuso mestre. A minha cidade é uma capital, é lotado, tem mestre, se eu chacoalhar uma árvore, cai um mestre. Então rejeito todos os dias aqui, não cabe mais. Eu prefiro os bons, é aí que está a história. Então, mas eu avalio o Lattes, como eu vou saber se ele é bom? Se eu já não o conheço, eu tenho que ver o que ele produziu. Então observe, não é o que ele só estudou, é o que ele produziu, eu vou lá para ver isso. Né? E nada que mais que avalia na entrevista de aula. Eu percebo se o cara sabe comunicar ou não, se ele está preparado para dar uma aula, se ele é seguro para conduzir uma turma. Pense que é um dos cargos mais importantes da instituição. Você vai contratar uma pessoa que vai ser a porta ali, né? Se o aluno não gosta da aula, ele desiste da instituição, ou seja, ele dá prejuízo. É um dos cargos mais importantes. Tá? E eu vou ver também a disposição dele em cumprir regras institucionais. Isso é essencial. Por quê? Se a pessoa contrata ela, às vezes é até bom professor, mas não lança nota, não entrega as provas. Isso gera um clima na sala pesado, os alunos ficam loucos e aluno é cliente.
Não sei se você gosta dessa visão ou não, mas é assim que é. Tanto é que até pelo CDC, o Código de Defesa do Consumidor, são assim considerados como consumidores. Então ele é cliente. Não quer dizer que aluno manda em faculdade, de jeito nenhum. Eu fico muito mais ao lado do professor, dos que eu confio e conheço, do que de aluno. Tá? Mas ele tem que ter uma disposição institucional para lançar a nota certinho. Se ele não faz isso, ele começa a ficar errado. Como fazer? Usa o método vai dar. Esse é um método de oratória que eu tenho, não vou poder alongar nisso, mas ele é um método que eu posso te dar uma dica aqui agora. É você começar com a sua esquema organizado, é mais ou menos o que eu fiz com você aqui hoje. Primeiro eu te faço um anúncio do que vai ser, eu passo as minhas credenciais, quem sou eu para poder falar desse assunto, tem mesma experiência ou caiu de paraquedas. Eu dou a aula, depois eu faço um resumão. É basicamente isso. No curso de oratória, caso a gente se encontre nele, eu aprofundo com você, ou no meu curso completaço, né, de formação de professores. Mas é só para você ter uma visão, quero te entregar o máximo aqui, como eu disse, minha intenção não é vender nada, é distribuir. Cargo de universidade pública, metas de publicação. Sim, aí sim, se você quer ser professor de uma universidade pública, sim, você vai precisar fazer um mestrado seguramente, vai precisar também fazer até mesmo um doutorado. A maioria contrata mais doutores, quase sua totalidade. Eu também estudo em universidade pública e vejo como é. Não é muito a minha, porque eu não sou um cara muito produtor de livro. Eu sou um cara mais de vídeos e aulas e presença ali. Mas eu tenho livro produzido, tem artigo produzido, tem mais de um livro, tem mais de um artigo. Então, mas tem que publicar mais. Se você quer ir para essa carreira, você tem que ser mais acadêmico. Entende o que eu quero dizer? Como ser mais acadêmico? Participar de grupos de pesquisas. Lucas, posso começar hoje? Pode. Vai até a sua faculdade privada que você estudou, ou a pública seguramente vai ter lá grupos de pesquisas funcionando, pode fazer pesquisa em campo, extensão, participe disso, começa a produzir, tá? Tem que produzir. Aí o cara me fala, Lucas, eu não consigo dar aula nesse mercado, é quem indica. Eu falo, o que você já produziu? Nada. Já deu aula? Não. Participou de projeto voluntário? Não. Já tem nada, não fez nada. Eu falo, não tem jeito, como que vou te ajudar? Vou jogar um bebê, entenda, com todo carinho do mundo, dentro de uma sala de aula só com gaviões lá dentro, não vou arriscar, que aí eu começo a arriscar o meu cargo, não é mais o do professor. Então é isso, eu vou dar um bônus ao final, já te falei sobre esse bônus, como conseguir os cargos mesmo sem mestrado, foi como eu fiz. Compartilhe lá, se você vai querer ganhar os bônus prêmios, você coloca para mim. Já tentou alguma vez, já bateu a porta de uma faculdade? Qual é o seu nível de preparação? Coloca para mim como foi a experiência. Ou se você já é professor, como foi a experiência, você saiu do mercado, ou como está sendo, ou qual é o seu próximo passo. Já é professor de faculdade, quer ir para um cursinho, ganhar uma hora melhor, quer subir um pouco o nível, quer trabalhar com digital, anota para mim lá. E como sempre, programe sua mente. Abandone os mitos. Tem que ter mestrado, tem que ter indica. Nada, hoje eu contrato quem me gera bons resultados. Eu preciso que o aluno goste do curso, preciso que aconteça a entrega ali dentro e eu fiscalizo isso. Eu não troco um cara bom, professor bom, como eu tenho aqui, vários pós-graduados. Pós-graduação é importante. A pós-graduação, mesmo lato sensu, sem ser o mestrado, num mestre que não sabe dar uma aula, que está lotado. Porque o mestrado ele não te ensina a lecionar. Não ensina, ele te ensina a produzir peças acadêmicas, né? Artigos científicos. Então eu não troco de jeito nenhum. Abandone esses mitos. E outra, tem quem diz que faculdade é o melhor lugar do mundo para dar aula. Ele não é o lugar do mundo. Igual eu tenho aqui alguns alunos que eu treino na minha pós que falam, não vou deixar para procurar uma faculdade depois quando eu estiver mais avançado. Foi quem falou que a faculdade é um lugar mais avançado. Ela é um lugar iniciante. Hoje dificilmente eu pego aulas em graduações para dar, não animo. Por causa das dificuldades institucionais, tem que ficar lançando nota e não ganha maravilhoso. Eu vou te falar sobre salário daqui a pouco. Lá não é sou professor universitário. Não, isso é o início da carreira, tá? Então, abandone estes mitos e vamos para a próxima aula. Lucas Andrade, curador do seu tempo. Hoje eu quero falar com você sobre estrutura da carreira e remuneração. Vamos rasgar o papo sobre isso, vou falar sobre dinheiro, sobre dia a dia, dificuldades, embora eu já falei, mas eu vou aprofundar um pouco mais. Vem aqui para minha tela. Veja só. Então vamos lá, estrutura e remuneração da carreira. Lembrando que você precisa de mandar para mim no meu Instagram, @professor.lucas.andrade, para você ganhar o bônus prêmio lá. Me mande lá. Cargos. Primeiro cargo é o de professor. Quais são as formas de contratação que você tem hoje para o professor? Você tem o professor tempo integral, tempo parcial, horista e tem o núcleo docente estruturante da faculdade. Vamos lá, quem que é o tempo integral? Tempo integral é como a maior parte dos contratos na universidade pública, ou de grande parte.
O professor fica integralmente à disposição da faculdade. Inclusive, ele recebe não só pelo tempo que está em sala, recebe também pelo tempo de pesquisa. O que isso é maravilhoso e deveria ser com toda a carreira. Tá? Tempo parcial é o professor que recebe também algumas horas da faculdade extra fora a sala de aula, mas ele não é tempo integral, ele é tempo parcial, às vezes pode dar aula em outra instituição também, não há problema nenhuma. Horista é uma esmagadora maioria dos cargos do professor de faculdade. É o professor horista, o que recebe pela sua hora. Tá? Então você deu o talento de sala, recebeu a hora. E quando você é contrato de carteira assinada, às vezes tem feriado, você recebe o dia que você não foi. Mas em cursinho, por exemplo, se você não foi, não tem aula. Recebeu pelo que deu. Essa é a maioria esmagadora dos cargos, tá bom? Núcleo docente estruturante, existem algumas universidades e instituições que é o núcleo que compõe o corpo que vai decidir sobre a grade do curso, um colegiado, tá? Então, dentro de professor seria isso, tempo integral, parcial ou horista. E muitas faculdades dão uma maquiada, porque isso aqui aumenta ou diminui a nota do MEC. Por exemplo, eu já participei de entrevistas do MEC. O MEC vai até as faculdades fiscalizar, sim, isso acontece, para dar a nota do ENAD, aquela coisa toda, e até mesmo outras notas, outras formas de avaliação, daqui a pouco eu vou falar. Então ele chega lá, o que a faculdade faz para dar uma maquiada? Pega os horistas, transforma alguns em tempo parcial, tempo integral, e aí às vezes eu teve um que ficou muito feliz que foi contratado como tempo parcial, ele ganha mais, mas o que acontece depois que o MEC vai embora? Manda embora, porque não pode voltar, né, em alguns casos, então não é bom. Ou é bom para quem vai ficar. Coordenador é um cargo e diretor acadêmico e reitor. Normalmente segue essa lógica. Lucas, pode mudar? Pode, tem faculdade que não tem reitor, tem presidente. Isso aí vai da instituição, principalmente se for privada, elas decidem seus cargos, né? Mas é o normal a se seguir. Como é salário? Universidade pública, isso é muito fácil você ver, você pode ver no Transparência. Você digita lá e pode perceber, tá? Portal do Transparência. Qual é a média de valor? Varia. Hoje eu vejo aí professores ganhando de 7 mil a 20 mil. Já vi 9, 10, 20, mas aí tem um descontinho, né? Cai 7 na conta, o que ganha 9 cai 7,5 na conta. É por aí, varia de 7 mil a 20 mil reais. Pode ser alguns menos, outros pouco mais, eu nunca vi. Então é por aí, tá? Lembrando que não é só pela hora que está em sala, ele tem uma meta de produção ali. Faculdades privadas, eu vou fazer um cálculo com você. Vamos lá. O salário mensal, qual é o cálculo? É a hora-aula que você ganha versus as aulas da semana. Ou seja, se eu dei 4 aulas na segunda, é um valor de uma aula vezes 4, é o que eu dei. Mais um sexto do repouso remuneral, semanal remunerado, você tem um sexto de repouso, versus 4,5. O que é isso aqui, 4,5? É um mês, só que o mês de professor não é 4, é 4,5. Assim como a hora de professor não é uma hora, ela é 50 minutos. Então só a hora aqui são 4 aulas, mas na verdade são 4 de 50. E o mês é 4,5. Isso é bem interessante, né? Eu acho bastante justo. Eu acho justo. Tem gente que fala, a pessoa ganha pouco. Eu não acho que é tão pouco, não. Vamos fazer o cálculo aqui para você ver. É uma carreira interessante. Exemplo, vamos fazer. Se é R$50 a hora aula, peguei aqui uma média que eu encontro aqui em Belo Horizonte. Onde você vai encontrar isso? Nos sindicatos do seu estado. Isso varia estado por estado. Peguei uma hora média aqui, R$50. Cursinhos podem chegar a bem mais do que isso. Então, uma hora média de faculdade, R$39, R$38 de ensino superior. R$50. Uma segunda-feira, 4 aulas. Então, é R$50 uma aula vezes 4. Então, a segunda eu ganho aqui 4 horas, mais um sexto. Versus 4,5. Então, é mais ou menos R$ 1.048,50 para você dar a aula todo mês às segundas-feiras. Ou seja, você trabalha 4 noites na semana e ganha R$1.000. Tá vendo? Não é altíssimo, quanto todo mundo queria um mito, que, nossa, professor universitário é maravilhoso, mas também não acho baixo. Se você der aula aí 5 vezes na semana, né? 5 cargas completas aí, você faz pouco mais de R$5.000, mas aí tem férias, tem 10º. É legal, é mais que muito advogado por aí, tá? E um trabalho muito menos estressante, na minha opinião. Então eu acho interessante, acho digno, tá? Acho digno, mas você pode aumentar? Pode, se você é coordenador você ganha mais, se você é cursinho pode ser mais, a maioria paga mais do que isso, os que eu conheço. Mas você pode vender seu curso online, você pode vender livro, e aí vai somando isso, aí a coisa começa a ficar interessante. Se for um bom profissional, você vai agregando. Isso acontece naturalmente com o tempo de carreira. Dia a dia, qual é o dia a dia de um professor? Tem que fazer plano de ensino, tá? Vou trazer aqui para você um modelinho rápido. Lucas, eu nunca criei um plano de ensino da vida. Uma ementa
Objetivo, onde você quer chegar com aquilo, criamento, um resumo do que vai ser ensinado. Eu criei aqui um resuminho para você, o que seria instituições de ensino, salário, funções do cargo. Então tá aqui. Objetivo, onde eu quero te conduzir, quero te mostrar os mitos da carreira e quero também te mostrar a possibilidade. Metodologia, vai ser aula online e interação via Instagram, corrigindo ali, vendo os seus desejos, sonhos, dúvidas, vou tirar para você. Avaliações, aqui não vai ter, não vou fazer prova, mas eu quero ver ali as suas questões. Mas se fosse fazer, eu colocaria quantas, de que jeito, serão escritas, serão orais, e as referências da sua aula, onde você buscou esse conteúdo. Pronto, você faz fazer normalmente. É aí que tá, a faculdade já te dá um plano pronto. Algumas instituições não, alguns eu já tive que criar. Plano de aula aí você vai fazer, tem que ver com a instituição, calendário de provas, feriados, aí você vai entendendo sobre esse jogo. E aí vem as partes, né? Elaboração e lançamento de provas, isso é trabalhoso. Quando a gente está entrando é tudo lindo, mas depois começa a pesar, para mim, Lucas. E reuniões e treinamentos, tem muito também. Pesa também porque, por incrível que pareça, a educação, você pensa que você vai entrar num cenário maravilhoso, quando eu virei professor. E agora, quando eu entrei na pedagogia, eu cometi o mesmo equívoco. Falei, eu vou entrar num lugar incrível, faculdade pública de pedagogia, vou achar as melhores ideias. Quem falou? A educação é um setor atrasado ainda na nossa sociedade. Então, muitos treinamentos não trazem uma boa visão. Os professores, tem uns que não sabem nem responder e-mail. A gente precisa de jogar essa educação para cima. E esse é o meu compromisso com você. E vou te cobrar, se você, meu aluno, um dia se tornar professor, vou te cobrar. Nós temos que jogar isso para cima. Tá? É uma responsabilidade da nossa geração. Compartilhe comigo então, quais são suas expectativas de ganho? Me fala primeiro quanto você achou que ganhava um professor e quanto você acha que é justo e quanto você gostaria de ganhar na sua carreira. Você quer acumular duas ou quer se jogar como eu? Quer ser só professor de direito, ou sei lá, que você estuda? Como você imaginava a carreira? Compartilhe comigo lá isso no Instagram para a gente dialogar. Programe sua mente. Abandone os mitos. Novamente eu digo, esqueça isso, vamos partir para o trabalho e produzir, que daqui a pouco eu tenho mais dicas para você. Até a próxima aula. Estrutura das instituições de ensino superior. Quero abrir com você como isso funciona. Primeiro quero te passar aqui umas terminologias. Essa é uma aula que vai ser bem mais técnica. Não sei se você conhece, já é professor de faculdade, pode dar uma acelerada, ver o vídeo aí no 2.0, né? Tem como você dar uma acelerada nisso. Mas vamos lá. Mas se você não é, preste atenção, é importante você saber. IES, Instituição de Ensino Superior. A sigla que todo mundo fala, IES, Instituição de Ensino Superior. Você tem faculdade, centro universitário e universidade. Qual é a diferença de uma para outra? Universidade, ela tem produção intelectual institucionalizada. Como eu disse, deve produzir, né, extensão e pesquisa, são os braços aí. Extensão é o que se relaciona com a comunidade, fazer projetos de extensão e pesquisa, produzir para produção acadêmica. Tem que ter 1/3 de mestres e doutores, via de regra. E 1/3 em regime integral. Lembra do professor TI, tempo integral? É esse, tá? O regime integral tem que ser 1/3 pelo menos dos professores, obrigatoriamente. O que é bom, eu vejo isso como justo. Centro universitário. Ela é pluricurricular. Ela atua com várias áreas do conhecimento. Não é igual, por exemplo, aqui em Belo Horizonte tem faculdades de direito que só tem um curso, direito. É uma faculdade. O centro universitário não é isso. Tem mais áreas do conhecimento. Não obrigatoriamente tem que ter pesquisa institucionalizada. Difere, então, da universidade. Então, vimos da universidade, centro universitário, e o próximo, nós temos as faculdades. E essas aqui, que é só faculdade mesmo. Né? Como é para abrir uma faculdade? Você tem que fazer um projeto, uma proposta, provar que tem o dinheiro para cumprir com a turma, né? Não é tão impossível de abrir, não. Você tem que mostrar que tem condição, porque senão você abre uma turma de alunos que tem o sonho de virar professor e você quebra. Não aguenta nem pagar professor. O que esses alunos vão fazer? Eles vigiam se você pode fazer mesmo. Comunitárias. Quem são as instituições comunitárias? Incluem em sua entidade mantenedora representantes da comunidade. Tá? Confessionais. Atendem determinada orientação confessional e ideológica, normalmente de igrejas, né? E nós temos as filantrópicas, que prestam serviço à população em caráter complementar a atividades do Estado. Elas acabam que têm relações com o poder público, né? Todas têm, porque a educação ela é um serviço, a prestação de um serviço público. E onde você vai descobrir isso, e eu te dou a primeira dica, se você pegou um contrato recente com uma faculdade, tem professor antigo de faculdade aí que não conhece os seus planos pedagógicos, PPC ou PDI, Plano de Desenvolvimento Institucional. Você tem que conhecer isso. É como se fosse ali um estatuto da instituição. Você precisa de conhecer PDI, Plano de Desenvolvimento Institucional, ou PPC, Plano
plano de curso, entende? Não plano de curso, todo o plano institucional. Você tem que conhecer, tá bom? Vale muito a pena ir lá, vai dizer se ela é comunitária, confessional, filantrópica. O curso de graduação, nós temos alguns tipos, bacharelado, licenciatura e tecnologia. Exemplo, eu sou bacharel em Direito, sou advogado, e estou fazendo licenciatura em Pedagogia, tá? Normalmente para atuar em educação básica. E temos os cursos de tecnologia, alguns falam tecnólogo, são cursos profissionais mais rápidos, mas é considerado curso superior também. Tá? Tanto que eu já tive aluno em pós-graduação que fez tecnólogo, é possível. Tipos de curso, extensão, tá? É o curso que a universidade oferece, por exemplo, o Direito na Escola já foi projeto de extensão de uma faculdade que eu trabalhei. Né? Eu fiz a proposta e nós executamos juntos, em parceria. Pós-graduação lato sensu, após uma pós-graduação, diferente da pós-especialização estrito sensu, que é o mestrado. Ambos aqui são especializações. Tanto a pós-graduação lato sensu é uma especialização. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui da minha realidade. Em Belo Horizonte eu tenho minha pós em docência. Quem faz o meu curso sai especialista em docência. É um título de especialista, uma certificação de especialista, credenciado pelo MEC, tudo certinho. E nós temos a especialização estrito sensu. Esse é o mestrado, ou doutorado, né? Então você tem, que é voltado ali. Então, lato sensu é a especialização, você tem o MBA, que nada mais é do que as pós mais voltadas para as áreas da administração. Tá? Tem muita gente que tem dúvida nisso, né? Por direito não é MBA, por direito você faz uma pós. O que mais? Pós estrito sensu, mestrado 2 anos e doutorado 4 anos. Uma observação que eu quero fazer. Primeira, é mito que as faculdades obrigatoriamente têm que ter mestres no seu corpo. Existe uma preferência por mestre. Tá? E eu vou te explicar agora. A exigência é que tenha pós. Pós-graduação, lato sensu, você tem que ter. Tá? Porque você vai dar a pós-graduação, você tem que ter pós. E aí, qual que é a ideia? Porque poderia até colocar um graduado, por exemplo, mas aí ele retira ponto no MEC. O pós-graduado, ele mantém neutro. O mestre, ele, num conjunto, numa conjuntura, ele pontua. Tá? Mas eu prefiro ponto ou eu prefiro bom professor? Não é assim um mestre e um ponto, não é assim, é num conjunto. Então, existe uma preferência para o mestre e outra. É uma ótima desculpa, porque eu recebo todo dia professores lá querendo. Aí eu vou e falo, você não tem mestrado, infelizmente não dá. Então, é uma ótima desculpa, mas não é um impeditivo. Tem várias provas de que isso não é. E outra dica que eu quero dar, cuidado com mestrados do exterior. Observe bem a instituição que você vai procurar, principalmente a América do Sul, né? Muito se vai para a Argentina, Uruguai. Já vi muitas pessoas com problema em reconhecer isso aqui. Tá? Vale a pena você se certificar, ter muita certeza antes de fazer o seu investimento. Que ele aqui em Belo Horizonte, pelo menos, algumas pessoas veem com um pouco de preconceito, outros não gostam. Tome muito cuidado. Tá? E não é um curso fácil não, aqui no Brasil. Vou dizer pelo Brasil, eu fiz aqui. Não é um curso fácil, ele é caro, toma muito tempo, entre quando estiver preparado. Não espere, essa é uma das dicas que eu vou dar lá ao final. Não espere estudar muito para você poder, aí sim, tentar o seu trabalho. Não, primeiro você tenta o trabalho e vai produzindo, e a coisa vai acontecendo. Porque senão, o que acontece? Você espera muito, é o que eu falo para meus alunos. Quando você tinha 12 anos, 10 anos você falava, quando você tinha 12 você ia ser rainha da pipoca, ia ser isso, aqui. Quando você tinha 12, não aconteceu, você falou, quando eu tiver 15 eu vou fazer isso, para festa de 15 anos, vou para Disney, vou não sei o que, e nada mudou na sua vida. Quando você tinha 15, você falou, quando eu tiver 18 eu vou tirar minha carteira, vou fazer, vou acontecer, vou ter minha independência, não rolou. Quando você tinha 18, você falava, quando eu for para a faculdade, isso, nada. Aí quando você foi para a faculdade, você falou, quando eu formar, você isso. Aí quando você formou, você falou, quando eu vou passar na OAB, advogada, vou arrasar. Aí agora você tá, quando eu fizer o meu mestrado, não, né? Tem uma hora que a coisa tem que acontecer. E essa hora é já. Você tem que começar a produzir. Não é estudar mais, é produzir mais. O estudo vem depois. Aí, como eu disse, eu recebi para estudar. Então não fica nessa de estudar, senão nunca acaba. Você fica em uma overdose mental. Eu sempre foco muito para execução, eu puxo a orelha demais dos meus alunos. E eu espero que você leve isso a sério, tá? Então, turnos. Matutino de manhã, vespertino tarde, noturno noite. Tem gente que dá aula à tarde? Tem faculdades públicas, inclusive, que tem aula à tarde. E você tem o integral, já tem faculdade integral em direito também. Embora a tendência é ir para o virtual, né? A partir de 2020, 40% da carga horária pode ser virtual. Olha aí que louco, metade do curso. Então vem, programe somente comigo, como sempre eu fecho aqui as aulas. Não saia batendo em todas as portas. Não saia mandando currículo para a faculdade. Eu já estou te conduzindo para onde eu vou te levar ao final desse curso, tá?
você precisa de fazer produções, você precisa de solucionar problemas, você precisa ser professor, você precisa de ter aluno. Então, é isso, não é sair fazendo cursos e mandando currículos. Cara, não é assim que rola mais. Vem me seguindo que eu vou te mostrar mais. Até a próxima aula. Lucas Andrade, curador do seu tempo. Hoje eu quero te dar o bônus que eu criei, mais incrível possível, e fui honrado por Deus por conseguir alcançar várias vidas por este método. Tá? Graças a Deus, vários alunos conseguiram repetir o que eu fiz. Nada mais foi do que eu desenhar o que eu fiz para mim e, claro, junto isso a expertise de anos fazendo e treinando outros profissionais. Então, aproveite esse bônus de como conseguir o seu cargo mesmo sem mestrado, esse grande mito que nós temos aí que atrasa a vida de muitas pessoas. Como eu disse, não é hora de adiar, não é hora de fazer mais e mais cursos. A sociedade ela nos programou para ser eterno consumidor, não é possível. Chega uma hora que a gente precisa de ter a nossa vida. Antes aqui, você fala, quando eu fizer o meu mestrado, uma coisa a mais, isso não é um requisito verdadeiro, isso não é uma verdade absoluta, isso é um mito e uma excelente desculpa de coordenadores. Aprenda comigo aqui essa técnica que funciona. Veja lá nas minhas redes sociais várias provas ali de gente que conseguiu e a minha própria vida é um relato, você pode ver aí no meu currículo em todos os lugares, né? Então, vem para minha tela. Então, bônus de hoje, como conseguir o cargo sem mestrado. Lembre-se, se você conseguir os bônus prêmios, você veja nas aulas anteriores, que é um bônus que vale mais do que os cursos que eu tenho vendido por aqui, @professor.lucas.andrade. É só você mandar para mim as perguntas que eu fiz durante as aulas, a resposta dela. E aí eu vou ver se você fez o curso de fato e vou te premiar com um bônus imperdível. Vem cá, esse é um bônus. Eu coloquei ele aqui, uma teia de aranha propositalmente, porque eu vivi muito. Como eu disse, eu vi todo o mundo próximo a mim. Quando eu era novo eu fui escoteiro, depois eu fui muito em contato com a natureza, sempre viajei, sempre fiz muitas coisas. Quando eu me formei, fiquei 2 anos, morei em mais de 20 países diferentes pelo mundo, passei todos os tipos de dificuldades possíveis, então, e sempre aprendi muito com os animais. E eu observo animal filhote e o animal adulto. O que o animal filhote faz? Ele sai dando bote para todo lado, não pega nada. O animal adulto ele dá um só, porque ele tem uma economia de energia, ele já tem a experiência necessária. Mesma coisa, também fui atleta, então via profissionais e via amadores. O menino de novo, ele corre para todo lado, onde a bola está, estão todos. O adulto, ele é assertivo, muitas vezes ele tem uma chance só, mas ele não perde. Então, e a aranha, ela é muito, muito incrível. Não estou dizendo isso, não é uma armadilha, muito pelo contrário. Eu estaria muito mais próximo àquela frase, né? Cuide do seu jardim para a borboleta vir, deixa as pessoas virem até você se você entrega uma coisa verdadeira, honesta, porque o pessoal tem medo de vender, achou que vender virou coisa do demônio. E não é. Vender é honesto, é justo. Desde que você entregue o que a pessoa contratou com você, é maravilhoso, ela escolheu isso. E você também, então, poxa, que relação maravilhosa. O pessoal tem tendência a demonizar, a educação está demonizando. Empreender, o que é empreender? É executar tarefa. Vender não tem nada de mal nisso, tá? É a profissão mais antiga do mundo, é o comércio. Então veja isso com naturalidade. E a aranha, o que ela faz? Ela cria uma teia, ela não sai caçando, ela atrai. Mas vamos trocar pelo exemplo do jardim, que é mais bonito, né? Com as borboletas. Veja só, vantagens, então, de cargo de professor. O que o cargo de professor traz? Eu vou te mostrar a construção do raciocínio para te provar que eu estou certo. Embora já tenha centenas de pessoas que já cumpriram isso, né, como prova, mas deixa eu te mostrar o raciocínio. Cargo, você tem aluno, se você é professor, você tem aluno, você tem alcance, sim, as pessoas te respeitam, você tem audiência, você tem renda, sim, o professor ele tem um salário, muitas vezes é bom, você tem posicionamento, as pessoas te reconhecem como professor, pronto. E você ter isso gera mais alunos, gera mais clientes, gera mais negócios, gera mais contratos. É por essa razão. Por que as faculdades confiam em quem já é professor? Porque você já tem aluno, alcance, renda e posicionamento. Ela fala, ele sabe fazer, já está acostumado. Por que os clientes te procuram quando você é professor? Porque você tem aluno, alcance, renda e posicionamento. E é por essa razão, Lucas, que ganha? E é exatamente por essa razão que você consegue fazer sem estar em uma faculdade. Por isso que eu trouxe a ideia do professor empreendedor. Você pode empreender na docência. Foi o que eu fiz. Quando eu fui para a minha primeira faculdade, eu fui chamado para ir lá. Não mandei currículo, não. Não mandei. Eu vou te explicar um pouco mais dessa história. Agora, eu voltei do exterior, né, e era um aluno médio. Então, eu voltei, tinha que estudar para a OAB. Eu saí, nem meu diploma eu tinha pegado ainda.
E comecei a estudar, e voltei com problemas, voltei devendo, eu tive problema com álcool, com droga, foi terrível minha vida. E aí eu entrei num cursinho com toda a humildade do mundo, e é questão que acontece tudo errado, quebrei a perna, a vida, né, parece que joga um caminhão de areia, quando você tá mal, vem outro. E aí eu criei um método, estudando a prova, revisando, e eu falei, eu vou acreditar no direito, eu vou tentar. Revisando a prova, criei um método, e o dono do cursinho chegou a ele isso, por né, aquelas coisas que Deus que mexe nas portas. Ele viu o meu método e falou, uai, cara, isso é bem interessante, para que você fez isso? E eu dei a resposta certa. Eu falei, eu quero dar uma aula. Eu não fui convidado, ele viu um método, ou seja, eu já fiz o trabalho antes. Eu tinha um trabalho real ali e chamou a atenção de um monitor que mostrou pro dono. Olha que louco. E aí eu dei a resposta certa. Eu falei, eu quero dar uma aula, eu já tenho o meu produto. Eu fiz antes, eu não esperei eu ser contratado para depois fazer, tá entendendo qual foi o raciocínio? E aí fiquei ali anos como monitor, anos não, meses como monitor, tive a chance de dar a minha primeira aula. Na minha primeira aula, ela foi uma aula, foi muito legal, eu dei o meu método e foi muito incrível. Uma secretária de uma faculdade estava assistindo e aí ela foi e me chamou. Viu? Você entra. Mas eu já tinha um produto antes. Eu não fui lá mandar o currículo, talvez ela nem recebesse. E vou te ensinar como fazer isso, como eu fiz e como eu ensino vários alunos meus que já conseguiram. Empreender, você passa até aluno. Eu já tinha aluno. Embora o cursinho meio que me adotou, mas eu não estava em sala, eu já tinha aluno. Eu ia à tarde, eu pedia a ele, eu falava, posso dar um plantão aqui de tarde? Convidava os alunos, falei de graça. Eles vinham. Então, mesmo sem receber, eu tinha aluno. Eu comecei a ter alcance. E os alunos começaram a espalhar um para os outros que era bom, que funcionou, e quando um tanto passou, dobrou o número de alunos que espalha, né, a notícia, parece que o boca a boca não funciona, mas é o que mais funciona, principalmente para professor. Professor é a profissão mais falada do mundo. Lembra na sua faculdade? Todo mundo falava, o assunto de corredor é professor é isso aquilo, eles corrigem mais, corrigem bem, você faz isso, você aperta, isso. Então, isso espalha. Então, você começa a ter renda, eles me chamavam para dar aula particular, com mentorias, já recebia, antes mesmo de ir para a faculdade, já estava fazendo alguns negocinhos, corrigindo provas, simulados, aluno, renda e posicionamento. Tá entendendo? Eu já tinha a mesma coisa do que o professor de faculdade tinha. Então foi muito natural a minha entrada. E eu vou te dizer que eu entrei na faculdade com um certo status. Sim, eu entrei com status porque de fato eu sabia fazer o serviço. E eu tive resultados extraordinários. Sou muito grato por esse cargo que eu tive lá. Me abriu muitas outras portas. Fui trabalhar em outras instituições enormes, incríveis. Mas eu entreguei antes. E aí colegas iam me chamando para outras, escuta isso, nunca mandei um currículo na vida. E nunca precisei de fazer amizade em churrasco, nem vou em churrasco de turma, churrasco de professor, não vou, sou fechadaço, meu trabalho é com meta, com resultado, sou outro estilo, tá? Sou fechado, sou sério, não sou um cara engraçado, sou um cara sério. E deu pra mim também, era um cara viciado, já te contei isso, era ruim minha vida, né? Não era maravilhosa não. Trabalhei enquanto estudava, tive que pagar minhas próprias contas, não era, né? Não tinha uma família assim com dinheiro. Foi assim que eu fiz, e é o que eu proponho para você. Como, Lucas, como eu vou empreender na docência? Eu falei que eu ia falar tudo. Eu vou abrir o próximo bônus, é o passo a passo mastigado. Mas acaba de escutar. E aí isso vai te trazer possibilidades. Como fazer? Você precisa de algumas habilidades técnicas. Essas habilidades, isso aqui eu retirei do meu curso de pós-graduação, eu já fiz mais de 5 turmas, ou seja, só de especialização eu já tive mais de 300 alunos. Pós-graduação em docência, ensinando exatamente isso. São conteúdos que eu retirei de lá, não dá para ensinar tudo, né? Eu tenho cursos mais completos sobre esse assunto, mas eu vou te mostrar um caminho, quais são as habilidades necessárias para conseguir empreender com decência hoje, né? Decência é suficiente para uma faculdade te convidar. É o contrário, né? Você que bate nela, ela vai te vir. Empreender na docência. Para isso tem que ter conhecimento, claro, o conhecimento ele é necessário. Mas precisa ser hoje? Não. Lembra aquela história, né? Não estou falando nada de religião, né? Não, mas Deus não capacita, não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Quando eu fui chamado, eu tinha só um método. Eu não tinha tanto conhecimento da matéria. Aí marcava uma aula para outra semana, eu ficava a semana inteira estudando. Mas ele vem junto, tá? Não estou falando, faz mais um curso. Não é isso, é o contrário. Ele começa a fazer agora o que você tem que fazer e vai distribuir. Aí como distribuir isso? Vendas e aulas. Vende aula particular, vende online, oferece aí no seu Instagram.
tecnologia, edição, aí você tem que aprender, como eu estou fazendo aqui agora, um cursinho online. Como eu disse, eu tenho cursos mais avançados, não dá para ficar ensinando isso agora, mas só para você ver um caminho de como é possível trazer alunos e clientes. Aí eu te pergunto, você acha que isso funciona ou não? Esse tipo de curso, ele me gera mais possibilidades, ele me traz alunos, ele me traz negócios. É isso, gera engajamento, mais pessoas conhecem o seu trabalho, quanto mais vida você toca. Às vezes vai ter gente aqui que vai sair tocada desse curso. Poxa, é uma conquista minha, é justo, entende? É isso que você tem que fazer. Oratória assertiva, aprender a se comunicar, fazer a pronúncia correta das palavras, cortar as gírias, tentar pronunciar, também são curso de oratória, é um outro curso, mas já vai treinando isso. É fácil? Não é fácil, mas é simples. É simples, existe um caminho para você ser bom profissional. É simples assim. É fácil ser bom profissional? Não, é simples conseguir, mas não é fácil conseguir. É simples, mas não é fácil. Você precisa de trabalho, não é mágica, a forma que eu vou te passar não é mágica, mas vale muito a pena passar por esse caminho, vale muito a pena. Marketing em rede social, isso é importante. Dominar isso é essencial. Tanto é, né, que a quarentena nos mostrou isso no Brasil. O pessoal ficou recluso, várias pessoas ficaram sem nada para fazer, enquanto outros conseguiram trabalhar, conseguiram avançar. E hoje o marketing social me gera muitos negócios. Tá? Tanto a página do Direito na Escola, que é uma página um pouco maior, quanto a minha pessoal, que eu não mexia muito, mas agora eu estou começando a movimentar, todas elas já me trouxeram convites de palestras, de cargos, de tudo, de clientes, tudo. É legal, funciona. É fácil mexer? Não é, eu também isso explico num curso mais completo, mas é começar. Né? Frequência é melhor que excelência. Você tem que ir fazendo, com o tempo vai saindo. Isso construi autoridade, são os gatilhos mentais, né? Isso dispara gatilhos aí. E o aluno, quando te reconhece como autoridade, ele te contrata, ele te convida. E se o mercado te reconhece como autoridade, acabou. Você recebe convite um atrás do outro. Graças a Deus, isso funciona. E aí você passa a ter renda. Você passa a ter renda. Hoje eu ganho mais vendendo os meus cursos. Estou te falando abertamente, coração aberto. Mais os meus cursos do que eu ganhava em faculdade. Quando eu digo mais, é muito mais. 10 vezes mais. Não sei, até mais do que 10 vezes mais. Não sei fazer essa conta, porque tem hora que entra muito, tem hora que entra menos, mas é muito mais do que um professor de faculdade. Então, e aí você começa a até pesar. Vou para uma faculdade ou não, aí você fala, empreender na docência, não sei se funciona. Funciona, eu estou abrindo meu coração para você. Tá? Funciona muito, funciona muito. Tô aqui, renda. E isso te gera possibilidades. Se você já tem conhecimento, distribuição, tem um marketing funcionando, tem uma oratória maravilhosa, sabe dominar bem a tecnologia, você já começa a ter dinheiro. Óbvio, você sabe solucionar o problema das pessoas. Se você tem um menino que não sabe passar no AB e você consegue aprová-lo, é o que eu fazia, poxa, isso vale muito. Se você muda a vida de uma pessoa, o cara que está agarrado numa prova, você uma prova como essa, tá maluco, isso tem muito valor. Isso te gera possibilidade, não para de gerar, e o cara te paga muito. Eu fazia, além de dar consultoria para os alunos de OAB, aulas e mentorias, dentro de cursinho e fora também, eu também fazia muitos recursos. Eu posso dizer para as pessoas, o mercado de professor é totalmente diferente. Eu tenho um quartinho aqui na minha casa que é só de presentes que eu tenho. Só de presente, eu guardo tudo lá. E já apareceu mágica, ninguém acredita às vezes. Apareceu dinheiro na minha conta. Às vezes, por exemplo, época de recurso de OAB, já aconteceu mais de uma vez. Você chega lá, aparece um dinheiro na conta, aí depois você vai descobrir aluno que ficou extremamente grato, que você aprovou o cara num recurso, que ele já estava desistindo da carreira. Já apareceu coisa de 1.000, de 5.000, uma vez apareceu 5.000 reais na minha conta. Aí eu descobri, era um aluno que eu fiz o recurso dele, eu cobrava caro para fazer. E ainda assim, depois que passou, ele me jogou mais uma grana. Então veja que louco como a coisa fica mágica quando você resolve problemas reais. Você não pode olhar para o seu aluno e ver um cifrão na cara dele. Você tem que ver uma aprovação. É essa que é a minha dica. E não comece depois, comece já. Espero que essa aula seja útil para você. E eu quero saber o que você pensa. Anota e compartilhe comigo. Você já tem alguma produção? Você quer ser professor mesmo? O que você já produziu? Já fez um artigo? Já produziu uma aula? Criou um método? Já revisou a prova do OAB 10 vezes para ver uma sacada ali que você pode passar para alguém? Comece por aí, tá? Você precisa ter uma solução. O professor é isso, é o curador do tempo. Esse é o serviço, é curadoria de tempo. Você poupa o tempo do cara e joga ele, muda ele de nível. É incrível. Utiliza as redes sociais ou você é daqueles que acha a rede social chata? Outro dia eu vi a rede social ela é um algoritmo, ela te mostra só o que você quer ver. Outro dia uma aluna minha falou, não gosto de mexer em rede social, que só tem coisa idiota. Eu falei, bom, será que você não está só clicando em coisa idiota?
porque vai te mostrar o que você curte, né? Então tome cuidado com isso. E vamos por fim, programe sua mente. Siga os próximos passos com rigor. Isso aqui não é só um método de brincadeira. Eu sei que tem gente que questiona e fala, eu não acho que assim, eu queria só dar umas aulinhas. Eu não quero ser uma professora completa, eu quero ser uma advogada que dá umas aulinhas. Pode até me bloquear, nem me manda, porque isso não funciona mais. O que eu tenho hoje na minha pós-graduação de mestre, de professor que foi mandado embora e não arruma mais emprego, é enorme, enorme. Não funciona mais, tá? Não funciona. Este método ele funciona. Está provado, ele é atualíssimo. De 2020 para cima é só isso aqui que funciona. Acabou o modelo antigo. Confia, tá? Confia. E siga os próximos passos. Próxima aula eu vou te dar o passo a passo certinho para você já começar mesmo agora. Vamos até logo. Lucas Andrade, curador do seu tempo. Estamos chegando ao final do nosso curso. Eu vou te passar o passo a passo agora de como conseguir este cargo ou avançar na sua carreira, mesmo você já sendo um professor. Eu preciso que você escute esse passo com o coração muito aberto. Tem gente que fica sempre ressabiado, né, com cursos, com isso aqui, fala, as pessoas só querem me vender. Não, eu tenho um curso, várias vezes eu falei, eu tenho dois, na verdade. Eu tenho um curso de pós-graduação em docência, que é uma especialização, mas ela não é para todo mundo. Ela é caro, é incrível o que tem ali, né? Aprende, poxa, gravação, edição, marketing digital, ela aprende, nossa, oratória, teatro, super completo. Outro curso que eu tenho é um de formação de professor livre, até online, mas ele não está matrícula aberta. Isso, um dia pode ser que você me compre isso, mas a minha ideia não é só te vender. Tanto é que se você quiser comprar agora, não tem. Tá? É mesmo que você entenda, eu estou compartilhando. Então ouça passo a passo e de coração aberto. Siga. Se você chegou até aqui nesse curso, é porque essa carreira de alguma forma ela te despertou. E se te despertou, se joga. Não fica com medo não, que quem mais trava é o medo. É aquela velha história, se você está com medo, vá com medo mesmo. É simples assim. Vem para minha tela. Então, passo a passo para começar já. Como eu te disse, abra o coração, entenda que eu estou passando uma experiência de quem viveu isso. E viver isso é duro, porque isso pressupõe conquistas, mas pressupõe dores, pressupõe críticas. Professor não é só elogiado, às vezes também tem críticas. Já fui contratado em instituições que eu sonhei estudar, mas também já fui mandado embora de outras. Acontece, tem dores nesse caminho. Então, estou te passando aqui o resumo de muito que eu gastei para chegar até aqui e de muito sofrimento e alegrias também. Passos para começar já. O método professor agora. Primeiro você precisa de prática. Não é curso. Não te falei para fazer um curso. Não é isso. Comece a produzir algo real. Lucas, qual matéria? Assiste lá as primeiras aulas, né? Não tem essa. Esse é um mito de qual matéria. Faça o que você gosta. É clichê, né? Mas é o clichê que é verdade. O pessoal tem dificuldade para entender o simples. É isso. Faça o que você gosta, mas é praticando. Arrume um aluno. A meta é arrumar um aluno. Que depois que você abre a porteira, o caminho está aberto. Minha meta aqui é que você arrume um. Se você arrumar um, você tem 1000. Conhecimento. Sim, você precisa de buscar. Aí sim, depois você pode fazer outros cursos. Espero que você faça outros meus, se o seu coração tocar. Mas a minha intenção não é te vender só, tá? Ouve isso. Você vai junto, mas observe que eu pus o conhecimento depois da prática. A prática é o meio-dia aqui do ponteiro, é ela primeiro, depois o conhecimento, ele vem junto, que a gente está invertendo, a gente está entupindo a cabeça de conhecimento, tendo overdose mental e praticando pouco. E tem valor hoje no mercado é quem pratica, inverteu. Há 10 anos atrás era diferente, os títulos valiam mais do que a execução. Hoje fez assim, ó, pau, tá invertido, confia em mim. Construção de reputação. Se você tem prática e você tem conhecimento, essa reputação ela já vai surgindo sozinha. E claro, se você tem os princípios de integridade, honestidade, eu não estou conversando sobre isso, eu já estou pressupondo que você é. E se você chegou até esse momento do curso, sim, porque o cara que não tem, ele quer uma fórmula mais rápida. Aqui tem trabalho, ele não quer isso, ele nem chegou até aqui. Tá? Então quem chegou até aqui é quem tem integridade e é quem vai perseverar e vai vencer. Construção de reputação. E você consegue fazer isso também postando em rede social. Lucas, é postando foto do cafezinho de manhã? Não, isso é lá no meu bônus que eu vou te dar de marketing digital, se você cumpriu tudo. Agora, se é postando eu na praia, também não. Estou falando de Instagram profissional, tá, gente? Eu gosto disso do meu pessoal. Tá, aqui eu estou falando de negócios, é outra coisa. Então, a rede social te ajuda nisso. É só ela que constrói? Não, ela ajuda. O pessoal confunde. Acha que rede social é tudo. Não, não é tudo. É um passo. Comunicação. E aí sim você precisa de distribuir isso.
Tá? Nem todo mundo que chegou aqui a esse meu curso chegou para rede social, muitos foram indicação, o colega trouxe, alguns foi pela minha página, outros pela página dos trabalhos que eu faço como direito na escola. E vai surgindo, você não sabe mais de onde que vem. É igual o cliente, você abre uma loja lá, começa a vir de todos os lados, é assim comigo. Era assim quando eu era professor de OAB também, chegava toda hora, até hoje chega cliente de OAB, só que eu já não pego, porque eu falo, não, estou em outra. E faça parte de uma comunidade. Sim, isso é essencial. Tem gente que fala, mas eu não vou fazer parte da comissão lá do direito na escola, porque lá já só tem advogado, é concorrente. Não, não é. A maior parte dos meus clientes, mesmo como advogado, quem traz é outro advogado, tá? Não fica com medo de advogado. No advogado é legal, é amigo. É amigo. E traz mais negócios do que tudo. E fazer parte da comunidade é essencial. E eu tenho 2 comunidades para te propor, para te convidar agora, tudo gratuito, tá? Esquece isso de, quer vender, não estou preocupado com isso. O Telegram é onde eu posto todo dia dicas diárias e ali só tem professores ou quem está começando a carreira de professor, um ambiente de professor, que é o Telegram, o mesmo, da Academia Brasileira de Docência. Com o tempo eu vou começar a chamar algumas reuniões só de professores e de quem quer virar professor. Começa a fazer parte de um ambiente, que aí você vê como eles trabalham, surgem oportunidades, um indica o outro. Todas as minhas vagas de professor, quem chamou era quem estava no meio. Uma foi a secretária, a gente contei a primeira. O resto tudo foram meus colegas de classe. Minha própria coordenadora uma vez me indicou para outra. E o jogo foi acontecendo, tá? Então faça parte de uma comunidade. Estou te oferecendo a minha porque é a que está mais perto de vocês. Se nossos princípios e valores fizeram sentido para você, você é bem-vindo aqui, claro, né? Se você também seguir essa linha. A gente se cobra muito, se policia para ser uma comunidade saudável, tá? Tanto que a primeira entrada é em grupo fechado, não pode mandar nada, porque senão o pessoal entra e fica mandando aqueles bom dia, aquela chatura. Não, primeiro os grupos que você entra, até que a gente te conhecer, é tudo fechado, você só ouve. Depois, com o tempo, a gente vai te subindo de nível, e tem as comunidades mais fechadas, os professores aí que recebem X para cima, que não é hora de abrir isso, tá? Então, vamos passo a passo e espero de coração que isso tenha auxiliado na sua carreira. Tem claro, anote e compartilhe, coloca para mim lá. Bônus prêmio, né? Coloca para mim, você tem insegurança de começar? Quais são as suas inseguranças? Lembrando que esse bônus prêmios é só para quem assistiu o curso durante o lançamento, né? Você então, porque não tem tempo de ficar corrigindo isso toda a vida, foi uma promoção que eu fiz esse curso aqui. Você tem insegurança de começar? Quais são suas inseguranças? Abre para mim o coração. É muito normal isso acontecer. A maioria são medos que dá para romper, tá? Compartilhe comigo. E outra, e agora, a hora final do nosso curso, do nosso encontro, que eu espero realmente tenha contribuído. Entre no Telegram e comece hoje. Comece hoje, não começa amanhã não, senão você vai jogar para mais uma fase da sua vida. É agora. Eu levo isso aqui com muita responsabilidade, porque eu sei que eu mexo com a sua vida, com a vida da sua família, e a minha função é te empurrar, porque eu te empurro é para você voar. Até logo.